O Cordeiro, capítulo 7. O certo e o errado. Quando Deus fez o mundo, este era um lugar perfeito, mas então Adão e Eva desobedeceram a Deus, ficaram do lado de Satanás. O mundo mudou e se tornou um lugar de pecado e morte. A Bíblia diz que a morte aconteceu por causa do pecado, mas Deus amava Adão e Eva, ele amava todas as pessoas, ele não queria que as pessoas fossem castigadas por causa de seus pecados. Então Deus prometeu que um dia enviaria um Salvador. Qualquer um que quisesse ser salvo da tristeza do pecado podia ser resgatado. O Salvador podia salvá-lo, até mesmo da segunda morte. Tudo o que precisava fazer era confiar em Deus. Então ele faria perfeito para que vivesse para sempre no céu. Estas eram ótimas notícias. Mas eu não podia ignorar o pecado das pessoas e fazer de conta que nunca tivesse acontecido. Todo erro ainda deve ser castigado. Por isso Deus mandou que fizessem algo que o ajudaria a entender seu plano e castigar o pecado sem castigar o pecador. Deus mandou que as pessoas trouxessem um cordeiro macho e perfeito a um altar. Aquele que trazia o cordeiro colocava sua mão sobre a cabeça do animal, mostrando que seu pecado estava sendo colocado sobre ele. Era como se todo o pecado fosse transferido de um homem para um cordeiro, sendo que agora o cordeiro carregava todos os pecados do homem. O homem ficava sem pecado. Era como se fosse perfeito. E sabe de uma coisa? Pessoas perfeitas poderem morar com um Deus perfeito em sua casa perfeita. Mas você se lembra de como todo pecado devia ser castigado? Sendo que o cordeiro agora carregava o pecado do homem, devia morrer. Isso porque a morte é o castigo pelo pecado. O cordeiro morria no lugar do homem. O cordeiro era castigado em vez do homem. Mas algumas pessoas não creram no plano de Deus. Até diziam aos outros que o plano de Deus não podia estar certo. A ideia de confiar em Deus para se tornarem perfeitas era muito simples. Achavam que era necessário fazer mais alguma coisa. Por isso fizeram o seu próprio plano. Fizeram suas próprias regras. Disseram que fizessem mais coisas boas do que coisas ruins. Então Deus ficaria feliz se fossem bons e fizessem o certo, então seriam bons o bastante para morrerem no céu. Mas sabem, essas pessoas não compreendiam o quanto teriam de ser boas para viver com Deus em seu perfeito céu. Então Deus explicou algumas coisas. Ele disse que se roubassem alguma coisa, mesmo que fosse só um pouco, não seriam bons o suficiente para irem para o céu. Deus disse a eles que amassem as coisas como o dinheiro ou objetos, mas do que a ele, então não seriam perfeitos. Ele disse que se ficassem com raiva seria pecado. Se dissessem uma mentira, mesmo uma mentiria, então não seriam perfeitos. Era pecado falar mentiras. Deus disse que se respondesse mal ao pai ou à mãe, mesmo que fosse só uma vez, não seriam mais perfeitos. Somente pessoas perfeitas poderiam viver com um Deus perfeito. No total, Deus deu 10 regras às pessoas. Elas foram chamadas os 10 mandamentos, para que ninguém se esquecesse de que esses mandamentos o Senhor escreveu. As regras sobre 2 pedras, as listas chamadas tábuas. Por serem escritas sobre pedra, ninguém podia acrescentar nada às suas regras ou riscá-las. As regras de Deus nunca mudam. O Senhor deu as tábuas de pedras ao homem. Por meio de Moisés, ele deveria mostrar a todas as pessoas o que Deus escreveu. Todos precisavam entender o que não importava o quanto tentassem, eles jamais obedeceriam às 10 regras de Deus perfeitamente. Jamais seriam bons o bastante para morar com Deus. E eram pecadores. Não podiam se salvar do castigo que os seus pecados mereciam. Precisavam de um Salvador? Precisavam de um Cordeiro?